Então vamos lá. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, todos e todas, né? Bem-vindos. Vamos iniciar aqui hoje o nosso grupo relacional. Então, às quartas-feiras, às quartas, né? É grupo relacional. É um tema, muda um pouco o formato, mas é para a gente estreitar essa intimidade com Deus, esse relacionamento, né, que nós precisamos ter, né? É isso que Deus espera de nós, que nós possamos ser íntimos, né? Então vamos começar? Doutor Guilherme, você faz uma oração para a gente começar, meu irmão? Por favor? Sim, Amém. comecemos. Pai Santo, tu és justo e bom continuamente. Em Cristo Jesus, nós agora nos prostramos diante de ti, Senhor Deus, para e reconhecer diante de nós e para toda a nuvem de testemunho que nos rodeia, que tu és bom. Uma vez mais exaltamos teu nome, Pai, porque uma vez mais percebemos tua bondade, tua coerência, tua justiça, teu amor, teu carinho. Obrigado, Pai. Teu caráter revela quem tu és. E nós temos visto a mão a cuidar de nós. E nós lhe agradecemos por essa bênção, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Queremos, Senhor Deus, nos colocar diante de Ti, pedindo que nos ensines a ver-te. Nos ensine, Senhor Deus, a lhe servir. Porque entendemos que ao fazer isso e fazermos isso com amor, nós glorificamos Teu nome. Hoje é o momento, Pai, de nos consagrarmos a Ti. Exaltado sejas entre as nações, por quem tu és digno, Senhor. Digno de toda adoração, de toda entrega, de toda honra. Que a nossa vida te honre nesse dia, Senhor. Somos teus, eis-nos aqui. Obrigado por seres quem és. E a beleza da tua santidade nos encanta. Ajuda-nos a sermos mais semelhantes a ti, porque somos muito dessemelhados, Pai. Tem misericórdia de nós. Louvamos teu nome por tua bondade. Honrado e exaltado seja, ó Rei das Nações, o Rei da Glória. Louvado sejas, Pai. Em Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém. Deixa eu compartilhar aqui para iniciarmos. Isso, milagres e bênçãos. Então, na quarta passada nós falamos da abertura do Mar Vermelho, travessia do Mar Vermelho. Hoje nós vamos aqui para a Serpente de Bronze. Então, vamos começar aqui. Irmãos, hoje é um tema bem. Orienta aqui, ó. Hoje é um tema onde a gente conversa bastante, onde a gente interage bastante. Então, não fiquem retraídos, fiquem à vontade para a gente conversar aqui, se envolver com o tema e todos participarem. Para a honra e glória do Senhor, para aprendermos mais, para falarmos, para ajudar, né, cada um a entender com mais profundidade, tá bom? Então vamos lá. Bom dia, Auri, seja bem-vindo, irmão. Então, quebra-gelo aqui. Em algum momento da sua vida você teve que lidar com a ingratidão de alguém próximo de si? Como se sentiu? Quem nunca, né? Quem nunca teve que lidar com a ingratidão? A gente faz as coisas, pessoa, filho, né? A gente, a gente, não sei todos, né? Mas a gente consegue ver isso com mais nitidez. Talvez não tenha maturidade, talvez também não entende, né? Não viu o que a gente já passou na vida e se faz as coisas para eles é como se não tivesse feito nada, né? Como se sentiu? É muito ruim, muito frustrante, né? Mas eu aprendi uma coisa, pelo menos eu, né?
É, eu tento fazer o que Deus me pede para fazer, o que eu senti que Deus pediu para fazer. Se a pessoa não tá nem aí, tudo certo. Acho que a gente sofre menos com isso, sabe? Faz para honra e glória de Deus, se Deus te pediu. Mas se fazer as coisas querendo retribuição dos outros aqui não é fácil. Não é fácil, a gente vai se frustrar, vai se sentir chateado. Quem aí já fez alguma coisa também já sentiu dessa forma, né? Fique à vontade, irmãos. Se alguém tiver feito, claro, né? Eu comecei a aprender a servir ao Senhor porque entendi que o que era certo era certo. Não precisava ter outro motivo para ser certo. E por isso devia ser feito. Costumava dizer que ainda que se a Bíblia, alguém me provasse que a Bíblia era um livro que não merecia ser seguido, aliás, ao contrário, que Deus não existisse, ainda assim eu seguiria a Bíblia porque ela é um livro muito coerente. Ela é a revelação de Deus para nós. Não está acima de outras da pressão do Espírito Santo, mas ela está num nível muito grande, porque é a Bíblia que testemunha de Cristo, é a Bíblia que fala do que ele fez, é a Bíblia que fala quem ele é. Então, ela acaba sendo realmente uma revelação que está muito, uma condição muito ímpar sobre como deve viver o cristão, né? Então, entender isso, guardar isso, seguir isso, viver isso, é extremamente importante. Até a gente estudou esses dias, né? Acho que foi a própria Sheila que trouxe uma oração imersa, né? Do texto de Tiago, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes, né? Sem incoerência, a gente acabou de exaltar o nome de Deus pela coerência dele. E nós continuaremos sendo incoerentes por quanto tempo? Somos incoerentes, mas não nos esforçaremos para mudar, né? Não tem como imaginar a vida eterna, ou chegar lá, se não existir ao menos um esforço para tentar não ser mais incoerente. Então, isso é algo real, obrigatório, precisamos buscar, né? Verdade, verdade, meu irmão. Aqui, ó. No estudo de hoje, né, nós veremos como a ingratidão é ofensiva a Deus e pode atrair os seus juízos. Entretanto, ainda assim o Senhor é misericordioso e desvia a sua ira, uma vez que nos arrependamos da nossa rebeldia e clamemos pelo seu perdão. Olha que perigo, irmãos. Quem puder abrir aí as Bíblias, por favor, em Números 21, 4, 9 é pequenininho, João 3 também, 14 e 15, puder ler, acho que ajuda muito. Então, na Bíblia também fala de outros pontos, né? Por exemplo, aquele cego lá que Jesus curou. Se não me engano, são cegos, né? Que só um voltou dos 10. Então, é Leprosos. muito leproso isso. Obrigado, irmão. Então, é muito triste isso, né, irmãos? E a gente faz isso com frequência absurda. Deus, tem vezes que a gente está tão tribulado, Deus vem com bálsamo e a gente passa. Aí vem a bênção, vem o milagre, você nem agradece, nem volta, né? Então, a vida espiritual, eu tenho falado muito aqui, né? A vida precisa ser uma vida intencional, realmente. A gente precisa fazer as coisas, e saber que Deus está provendo, saber que Deus está fazendo, e a gente ficar atento com essas coisas que Deus faz nas nossas vidas, né? Se alguém tiver aberto e quiser ler, fique à vontade, senão abre aqui também. Abri aqui, quer dizer, Amém, Sheila. Pode ler. Números 21, 4 a 9. A serpente de bronze. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste.
Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. É, Em algumas traduções fala, eu detesto essa comida miserável, né? ah, Misericórdia. Irmãos, isso é. Quer ler o outro, Sheila? Pode ler que a gente já comenta. João 3, 14 e 15, né? Isso, João 3, 14 e 15. E isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Oh, desculpa, esse é o 14, o 14 e o 15, esse mesmo. isso. Irmãos, isso é muito Uhum. sério, irmãos. Isso é muito sério. A murmuração. Porque muitas vezes a gente esquece que a gente está caminhando para a Terra Prometida e que nesse mundo não tem como a gente não ter aflição, que a gente não vai ter prova. E essas dificuldades que a gente precisa passar, que a gente precisa é, passar realmente para a gente ser purificado, né? Isso é mais que necessário. Esse povo era um povo que vinha de 430 anos de escravidão, um povo cheio de vamos falar assim, de defeitos, vamos falar assim, né? Esse povo estava cheio de coisas do Egito ainda, que precisavam ser limpos, deslibertos dessas coisas, né? Cheio de crenças pagãs, muita coisa. Então eles precisavam se ver dessa forma, né? Entender o processo que eles estavam passando, mas eles não entendiam, eles não queriam nem saber. Eles achavam que eles estavam sendo libertos para ir para um lugar que eles iam desfrutar, né? Eles queriam até prometido no outro dia. E muitas vezes Deus chama a gente para os caminhos dele, a gente começa a vir as provas, começa a vir o deserto, né? Começa a vir as coisas na nossa vida para a gente ser purificado desse mundo e a gente não entende. E a gente começa a reclamar, murmurar, e Deus não faz as coisas, e a gente começa a falar que Deus não existe. Ô, irmãos, é uma coisa absurda como que a história repete o tempo todo e a gente não entende. Eu falo assim, a gente é como uma criança, né? Se ela não ir amadurecendo, fica aí com 30, 40 anos, aquele filho que só suga o pai e a mãe e não cresce, né? E nós, na vida espiritual, é a mesma coisa. A gente precisa ir amadurecendo e crescendo espiritualmente. Enquanto a gente não entende isso, a gente fica rodando no mesmo lugar. E muitas vezes, igual falou aqui, igual aconteceu, né? Deus mandou serpente, realmente. E não adiantava, já tinha acontecido um monte de coisa, tinha acontecido vários e vários milagres. E o povo não estava nem aí, caía maná do céu todo dia. E o povo não estava nem aí, estava reclamando do maná, chamando de comida miserável, sei lá, no deserto onde não planta nada, nem chover, não chove, praticamente. E o povo reclamando do maná. Então, muitas vezes a gente tem um monte, Deus abençoe a gente de tanta forma, e a gente tá preso, né, em um ídolo, muitas vezes, né, tem uma coisa ali que você quer e você fica pirraçando. Você esquece de Deus e quer só as bênçãos, de qualquer jeito, né, porque Deus virou um, um Deus só que dá presente, né, um Deus só que. E a gente não entende que a gente tem que atravessar esse deserto para chegar nessa terra prometida, né? Se alguém quiser comentar algo, fique à vontade, eu tenho certeza que esse tema vai ter muito, muito ponto de vista aí. Fique à vontade, irmãos. Eu quero. É porque esse é um dos meus pontos mais críticos. Às vezes tem muita coisa, né, que Deus precisa consertar em mim, que eu preciso dar liberdade, né, para o Espírito Santo trabalhar. Ingratidão é uma delas. Eu sou muito ingrata, né? Hoje em dia talvez esteja melhorando em um outro ponto, mas é muito difícil. Ingratidão e murmuração na minha vida são muito marcantes. E eu percebi, principalmente essa questão da ingratidão, há alguns anos, que até então eu não percebia, né, que eu era muito murmuradora. Até porque eu sou professora, e professor costuma ser muito murmurador. A vida de professor, assim, quando a gente se senta na hora do intervalo lá e vai conversar uns com os outros, é só reclamação o tempo inteiro. Você reclama do aluno, reclama do diretor, reclama do sistema,
reclama de tudo, é o tempo inteiro reclamando, entendeu? Então, meio que foi uma construção cultural também, fora a minha personalidade, né? Mas eu, há alguns anos atrás, eu sofri um assalto aqui na cidade próxima, e eu, lá na delegacia, meio desesperada, e eu perdi a bolsa com tudo, fiquei só com o celular. E aí no celular eu tinha uma caixinha de promessas, daquelas que eu tinha baixado aqui, tinha baixado lá, era uma caixinha de promessas bíblicas. E aí na hora eu tão angustiada, chorando, assim, meio que naquele desespero, e aí eu, Senhor, fala comigo. Aí eu queria uma daquelas promessas, né? E aí veio a palavra lá de 1 Timóteo, capítulo 6, quando Paulo está recomendando a Timóteo assim, Timóteo, se você tem o que comer e o que vestir, isso já é motivo de grande contentamento. Aí, na hora, eu entendi. Eu falei, essa foi para mim mesma, né? Porque eu estava desesperada, porque eu perdi documento, perdi dinheiro, perdi... Porque Bolsa de Mulher é assim, é o resumo da vida dela ali, né? Tem tudo, é o melhor de tudo, tinha o melhor de tudo ali. Um pouquinho que ainda mais eu ia passar uns 2, 3 dias fora de casa. E aí, na hora eu engoli o choro, eu entendi Deus falando para mim, Sheila, você está reclamando do quê? Você está desesperada pelo quê? Você tá viva, você tem uma casa para voltar, você tem até um carro para voltar para casa. Chegando lá, você vai ter comida, você tem cama, você tem tudo. Você está desesperada pelo quê, minha filha? Aí eu entendi na hora, engoli o choro, eu falei, tudo bem, vida que segue. Então foi muito profilático nessa hora. E aí eu vi o quanto muitas vezes eu sou murmuradora desnecessariamente, né? Porque eu já tenho mais do que o suficiente. Mas é claro que isso não corrigiu, né? Não me corrigiu. Ainda hoje eu me pego assim, sendo ingrata, né? Com minha mãe, ingrata com minha liderança, ingrata com amigos. E realmente é um trabalho do Espírito Santo, assim, para desenvolver o fruto dele em nossa vida, né? Que é ali você ter essa capacidade de observar todas essas coisas e conseguir ver o melhor de tudo na sua vida e ver que Deus nunca tem falhado com você, porque a murmuração é isso, é reclamar que Deus não está sendo suficiente na nossa vida, né? Então eu tenho procurado sempre me lembrar e lembrar os meus irmãos de que se a gente está tendo comida em casa, se a gente tem roupa para vestir, pronto, nem casa própria Deus não promete para gente. Ele promete o sustento básico. Então, qualquer coisa além disso já é lucro, é mimo de Deus na nossa vida. E eu tenho que ficar o tempo inteiro repetindo isso na minha mente. Sheila, você está no lucro, faz é tempo. Você está no lucro, faz é tempo. Essa é uma área muito complicada na minha vida, viu, irmãos? Sheila, é E dois, aqui, tá? Pode falar, meu e, a- irmão. Pode falar. e aqui é interessante porque, assim, filha, ela tocou num ponto de vista, até certo ponto humano, né, na nossa ingratidão e o texto também chega a mencionar, no sentido de como é que Deus se sente, né, com a nossa ingratidão. Mas aqui Deus, uma vez mais, ele mandou uma disciplina para o povo por causa da ingratidão dele, e foi um pouco diferente a saída dela, né? Em outros momentos, Deus colocava ali a disciplina, ah, Moisés intercedia, o povo de fato mudava e o juízo terminava. Aqui, o povo foi lá pedir e Deus não tirou as serpentes. Deus deixou as serpentes. Agora Deus colocou uma chance deles sobreviverem à picada, porque além da dor da mordida, você tem o efeito do veneno que age instantaneamente, né? As presas da serpente é como se fosse uma agulha de uma injeção, né? Ou duas no caso. E elas agem muito rapidamente. Então a pessoa tinha que achar onde é que estava a cruz, porque era uma cruz e uma serpente. E também é curioso, porque serpente é sinônimo do pecado, né? Foi usando o corpo da serpente como se fosse um médico que Satanás enganou Eva, tá? E o que está sendo colocado na cruz? A serpente.
O pecado está morrendo ali, ó, aqui. E aquela cruz, aquela serpente de bronze, Jesus se fez pecado. Ele não era pecador, mas ele se fez pecado. E você tinha que olhar para a serpente para poder. Tanto que o texto de João nos faz lembrar isso, né? Nos faz lembrar que Jesus é como se fosse aquela serpente levantada no madeiro. Então, você tem que olhar para a serpente para você ser redimido. Para o efeito do veneno passar, para a dor melhorar, para você poder continuar tendo vida. Então, ele não removeu a consequência direta da disciplina, embora talvez alguns tenham sido pecado, que isso eu não sei dizer, né? Só foi picado pela serpente quem murmurou, reclamou. Eu não sei dizer isso. Pode ser que, de repente, alguém não. São envolvidos na consequência da questão popular ali, da questão coletiva. É, Daniel não errou, mas foi tirado da família, foi provavelmente castrado, foi levado escravo para a Babilônia. Então nós sofremos consequências do erro dos outros também. E isso tem a ver com justiça, porque a gente também recebe o bônus, também recebe o ônus, né? Então é interessante perceber um pouco como é que Deus age, né? Como é que Deus age. E muitas vezes nós vamos ter que passar pelo ônus da coisa para lá na frente poder alcançar a benção. Ô, irmão, e isso é tão sério, meu irmão, que a gente, tô falando assim, minha vida espiritual, tá? Muitas vezes quando a gente entra muito, Sheila, eu sou idêntica a você, eu já falei que nós só somos versões diferentes, uma masculina e outra feminina. Então, é, eu, é o que eu olho assim, tem vezes que eu pego direto, frequentemente, ontem eu tava pensando nisso, nessa parte da murmuração. E o que eu fico pensando é que muitas vezes a gente reclama porque a gente talvez naquele dia a gente não entregou realmente tudo eu sinto isso, tá? Quando no dia que talvez eu fiz oração, fiz meu devocional, mas talvez eu não falei assim, Senhor, eu não tenho vida, minha vida é sua. Eu não tenho carro, o carro é seu, não tenho casa, é seu. Então, talvez no dia que a gente não entrega tudo, assim, fala assim, eu sou apenas um mordomo, minha vida não é minha. No dia que eu não, talvez não consiga entregar isso totalmente, eu me pego nisso. Então, ao longo do dia, né, a gente se perde, mas no dia que enquanto não sai de casa, fala assim, tá tudo certo entre eu e Deus, até se morrer hoje, tá tudo certo, não tem nada mesmo, né? Então, talvez a gente comece a se preocupar muito com a gente quando a gente tira o foco, né, do que a gente está fazendo nesse mundo. Então, na hora que. E até eu falo os pedidos de oração, os clamores, talvez os desesperos que a gente fica. Então, acho que quando a gente começa a entregar realmente todo dia tudo, a vida fica mais leve, a gente começa a entender mais essa parte da murmuração. A gente começa a preocupar menos. Hoje mesmo eu estava pensando nisso ali antes de começar aqui, falar assim, tudo é seu, faz a sua vontade, eu estou fazendo minha parte, lutando para fazer. Então, o Senhor sempre faz a sua, então deixa o mundo cair para lá e eu estou aqui do mesmo jeito, independente do que aconteça. Independente, Abacuque 3:17, né? Ainda que a figueira não floresça, é um verso que eu medito nele constantemente por causa disso. Para não desesperar, não me preocupar muito com as coisas desse mundo e deixa Deus fazer a vontade dele, né? A gente só tem que garantir que a nossa parte está sendo feita da melhor forma possível, né? É uma coisa que me ajuda, tá, irmãos, que eu tô falando. Essa parte da gratidão, essa parte de murmurar menos, tem me ajudado. Alguém mais quer comentar essa Irmão, parte? Pode falar, meu irmão. bom dia. Bom dia, meu amado. Tudo tranquilo, graças a Deus. Só muita Amém. chuva. Então, amigos queridos, quero propor a seguinte ideia. Assim como o fruto do Espírito, ele possui alguns gomos, como a gente já conhece, né? Amor, bondade. O fruto do pecado também produz esses mesmos gominhos, essas mesmas facetas. E aqui nós estamos diante de um episódio que nos ensina que eu também posso cometer as mesmas coisas que eles.
A Bíblia diz no verso 4: o povo se tornou impaciente. A impaciência é uma das características do pecado, da mente carnal. A nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades do mal, aonde? Em mim, também em mim, não só nos outros, que a gente sempre olha para o outro, né? Mas também em mim. Então eu tenho mente carnal e a proposta da Bíblia é mente carnal e mente espiritual. Então é, a nossa luta é vencer essa mente carnal. E isso só se dá quando eu olho para a serpente que foi pendurada na cruz, né? A serpente de bronze que foi pendurada. Então, esse processo aqui é um processo que foi caminhando. Eles estavam na caminhada, a caminhada se tornou difícil, assim, doentia fisicamente, porque não é fácil andar à noite e ao dia pelo deserto. E isso trouxe ao povo impaciência, porque não chegavam, não chegavam, e andavam, e rodopiaram aqui em torno da terra de Edom. A terra de Edom é a terra de Esaú, os edomitas são dessa origem. Então, nós vemos a seguir, ó, e o povo falou contra Deus e Moisés, no verso 5. Aí começou a murmuração. De impaciência, eles subiram mais um degrau para a murmuração. E aí depois ele sobe mais outro degrau, ou descem, né? Como nós queremos, porque a escada tem dois sentidos, né? A escada pode subir, me levar às alturas, ou me descer às profundezas. A escada tem esses dois sentidos, né? Opostos. E aqui, no caso, usando o sentido da escada, eles desceram mais um pouco, mais um degrau de profundidade, de, vamos chamar assim, entre aspas, né, carnalidade, né, que é o pecado. E aí começaram a ser, como a Bíblia diz, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Ora, chamar uma bênção de vil, pá, a gente tem que parar para pensar, né? Quantas vezes eu estou falando, né? Quantas vezes eu estou vivendo? Quantas vezes eu estou praticando algo na minha própria vida que é uma bênção? Eu peço a Deus, Senhor, abre uma porta para mim trabalhar, Senhor. Aí a porta é aberta. Aí eu começo a trabalhar. E eu começo a caminhar naquele percurso ali. Caminhar, 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 caminhar. Lá pelas bambas, 5 anos, 6 anos, sei lá, ou um ano mesmo, ou um mês, ou dois, sei lá quanto. Eu começo a praticar esses passos que estão aqui. Entende? Então, é uma coisa bem complicada que a gente também precisa parar para pensar, né? Que nós, como pessoas, nos dias do século XXI, à beira da volta de Jesus, podemos estar na mesma situação que esse povo aqui passou, né? E a nossa única e exclusiva saída é manter o olhar para a serpente de bronze, que no caso nosso, hoje atual, Jesus, que se fez pecado por mim, né? Ele se fez a serpente por mim. É bem, muito próprio isso aqui, essa meditação de hoje. É isso aí, meu amigo. Perfeito, meu irmão. Obrigado, tá? Excelente. Excelente. É isso mesmo, Auri. Com certeza. Vamos lá. Deus tinha acabado de demonstrar seu cuidado. Bom dia, Sheila. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um excelente dia. Deus tinha acabado de demonstrar seu cuidado por Israel, concedendo ao seu povo a vitória sobre os cananeus, liderados pelo rei de Arad. Números 21, 3. Entretanto, a rigorosa caminhada pelo caminho do Mar Vermelho, rodeando Edom, fez com que o povo se esquecesse dos milagrosos favores divinos. A Bíblia diz que eles ficaram impacientes, murmuraram contra Deus e contra Moisés, e por fim reclamaram da provisão miraculosa do maná, chegando a ponto de chamar alimento vil
ao pão dos anjos, igual a Auri falou, né? Viu, miserável? Irmãos, que tristeza. Como é triste isso. A gente, eu anoto meus milagres, tá? Eu tenho um caderno aqui que eu anoto. Nossa. Assim, não anoto todos, que eu tenho milagre de acordar todo dia, eu tenho milagre, vários milagres na vida, né? Mas eu anoto para quando eu leio assim, eu lembrar exatamente como que Deus fez. Isso nos ajuda muito, porque quem precisa de milagre para viver na vida espiritual, ele certamente não vai permanecer. Os milagres são apenas só para a gente não esquecer quem é o Deus que a gente serve no momento da angústia, no momento do sofrimento. Então, é bom a gente refletir no que Deus já fez e a gente não esquecer do caráter dele. Então, esses milagres deixam a gente mais confiante, mais aumenta a nossa fé, né? Pra gente falar assim, Senhor, faz o que você quiser. Porque o Senhor não me tirou do deserto, lá da escravidão, para deixar eu morrer aqui no deserto, no meio do caminho, né? Deus não quer isso para nós, irmão. A gente precisa ter isso em mente todo dia. Deus não libertou nós da escravidão do mundo, do pecado, para deixar a gente perdido aqui. Ele está conosco da mesma forma. Talvez não precise de milagre agora, a gente precisa amadurecer. E é isso que está acontecendo e a gente fica reclamando, murmurando, né? Esse é o ponto. Então, para pensar, como seres humanos caídos, temos a tendência de nos concentrarmos nas coisas negativas e nas dificuldades que enfrentamos na vida. Porém, se pararmos para analisar, existem diversas bênçãos pelas quais podem ser gratos a Deus e alegrar-nos. De verdade que a vida não é um mar de rosas e nem vai ser. Já vou deixar claro aqui. O problema de hoje pode ser solucionado hoje, mas amanhã já tem mais, irmãos. Podem ficar tranquilos que sempre vai chegar outros, enquanto a gente estiver aqui. Mas ao nos concentrarmos apenas nas dificuldades, podemos tornar-nos pessoas ingratas, extremamente negativas. Precisamos, antes de tudo, de buscar motivos para sermos gratos e positivos. Amém. Que lição para nós, hein, irmãos? Que lição para nós. A gente precisa agradecer pelo dia, pela vida, pela misericórdia, ter se renovado mais uma manhã, né? Porque nem isso Deus precisa, Deus falar quem somos a gente não merece, só de estarmos aqui, né? Poder cuidar das nossas famílias, nossos filhos, poder estarmos aqui em comunhão, né? E saber que Deus é um Deus amoroso, que cuida de nós. O problema nosso é que a gente começa, igual a Auri falou, a carnalidade, né? Começa a olhar para as coisas do mundo, para as coisas que a gente tem que fazer, começa a desesperar, esquece de olhar para a cruz, para a serpente de bronze. Esse é o problema de quem se fez pecado por nós, como diz o Dr. Guilherme. Deus não precisava fazer isso, ele se fez pecado por nós e a gente ainda duvida desse Deus o tempo todo. Por isso que a gente murmura, irmãos. Então, além disso, precisamos de encarar as dificuldades e as provações com esperança, na certeza de que o nosso Deus está conosco e nos livrará dos momentos turbulentos da vida. Qual foi o grande pecado de Israel nessa ocasião? Por que é a ingratidão um pecado tão ofensivo para Deus? Como podemos resistir à tendência natural do coração humano de se concentrar nas dificuldades da vida? Como podemos tornar-nos pessoas mais gratas para com Deus? E aí, irmãos, o que vocês acham? Eu acho que eu reflito muito na misericórdia, né? Cada dia é uma misericórdia que se renovou, né? Cada dia é um dia de graça e misericórdia que se renovou na nossa vida. Mas a gente precisa refletir nisso durante o dia, né? Durante a nossa rotina diária, que faz a gente perder o foco, né? Então, agradecer também tem que tornar um hábito, né? Assim como reclamar, e assim a gente vai livrando desse mundo de pecado, né? Quando a gente começa a criar novos hábitos, né? Renovar a nossa mente, a verdade é essa, a renovação da nossa mente. Alguém mais quer comentar algo? Fique à vontade. Senão, eu vou continuar aqui, ó. A rebeldia e a ingratidão de Israel atraíram imediatamente o juízo divino. Deus enviou serpentes venenosas para o meio do povo. Números 21:5. Eles, os israelitas, tinham rejeitado a dádiva da vida e da saúde do céu. E de modo que Deus enviou-lhes sofrimento e morte na terra, e muitos do povo pereceram. Aqueles que eram picados morriam rapidamente e de forma dolorosa. O pecado atrairá sempre a ira e os juízos retributivos de Deus. Como Paulo declarou, o salário do pecado é a morte. Irmãos, já não basta o nosso sofrimento. É, vocês imaginam que tem alguma.
que a gente pode arrumar algum inimigo pior do que Deus, a gente não tem nada, não tem. Porque enquanto a gente tiver Satanás como inimigo, tá tudo certo. Deus é mais poderoso, a gente tá protegido, né? Se a gente esconder, se a gente tiver permanecendo escondido do Altíssimo. O problema é quando a gente atrai a ira de Deus, aí acabou para nós, irmãos. Não tem para onde correr mais. Então, esse é uma coisa que a gente tem que pensar muito. O maior inimigo que nós possamos arrumar no mundo é ter Deus contra nós. E a murmuração faz isso, né? Ela faz a gente atrair o juízo de Deus, igual aconteceu com o povo ali. Morreram muitas pessoas. Então, irmãos, Deus, nós já lemos aqui várias vezes, Deus já fez tudo o que tinha que fazer por nós. Mas a gente precisa virar essa chave na nossa mente, sabe? Igual o Guilherme falou no início, eu também penso da mesma forma, irmão. Se Deus parasse de fazer as coisas hoje na minha vida, assim, é lógico que a gente precisa, a gente quer, a gente é miserável mesmo. Mas só da forma que a Bíblia pede para a gente viver já vale a pena. Só o caráter, só o ser humano que a gente se torna, já vale muito a pena. Muito a pena. Já é suficiente. Então, agora Deus é um Deus de bênçãos que tem uma vida eterna toda pela frente, tem um monte de coisa ainda, que na hora que você está tudo, que não tem para onde, Senhor, não tem mais porta. Eu estou num beco sem saída e abre a porta no beco sem saída. Irmãos, isso tem que ser suficiente para a gente falar assim: deixa o mundo cair, tá tudo certo. Eu tô do lado de Deus, estou fazendo o que Deus me pediu para fazer. Não tem nada mais que faz mais sentido na vida que a Bíblia, que o nosso Deus. Então a gente precisa demorar nosso pensamento nessas coisas, sabe? Refletir realmente o que é ser cristão. Acho que a gente, muitas vezes, a gente se perde na religiosidade e a gente fica murmurando no meio do caminho que não entendeu nada ainda. A gente acha que é ir na igreja para cumprir tabela, a gente está na igreja lá, só de estar na igreja a gente já é melhor, já está fazendo nossa parte. Não é isso que Deus quer de nós. Ele não quer isso apenas, né? Ele quer muito mais que um relacionamento que nós estamos buscando aqui hoje, esse culto relacional nosso. Esse relacionamento forte, esse relacionamento de filho com pai, esse relacionamento de uma caminhada de libertação, né? De travessia. E a gente sabe que o Deus que nos chamou é um Deus que libertou, que abriu o mar vermelho na semana passada, que derrama bênção do céu todo dia para nós, que a nossa geladeira tem comida, graças a Deus, e não precisa mandar do céu porque proveu emprego, proveu irmãos para ajudar uns aos outros, mas se precisar, ele ainda manda, pode ter certeza disso. Se precisar, ainda manda. Só que como a gente costuma com a geladeira cheia, a gente começa a murmurar, né? Murmurar da comida miserável que está na geladeira. Tem nada, a geladeira cheia. Impressionante. Impressionante. Devemos estar cientes de que toda ingratidão atrairá o castigo de Deus. Isto porque ingratidão é um pecado ofensivo para Deus, diz a Bíblia. A mão do Senhor é sobre todos que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e sua ira contra todos que o abandonam. Êxodo 18, 22. Mas o seu poder e sua ira contra todos que o abandonam. Misericórdia. Porém, mesmo o castigo divino tem um propósito redentor. A Bíblia diz: o Senhor corrige a quem ama e nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Hebreus 12, 6, 10. Como um pai disciplina um filho rebelde para tentar restaurá-lo, Deus corrige-nos com a intenção de nos redimir. Precisamos lembrar do cadinho de ouro todo dia, né? Todo dia a gente precisa pensar, relembrar que nós precisamos ser purificados. A Auri falou isso ontem. Precisamos ser purificados, irmãos, e não tem como se não for pelo fogo. O ouro só é purificado no fogo. Então, não tem jeito, a gente precisa passar por isso, a gente precisa amadurecer nessa caminhada. A gente precisa sair desse lugar de criança que não entende, menino pirracento, e virar homens de verdade, homens de Deus, mulheres de Deus, enfrentar. Nós estamos com Deus do universo que vence guerra sem precisar da gente lutar, muitas das vezes. Então a gente muitas vezes se perde nessa caminhada espiritual, né?
A gente buscar bênção, 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 libertação, Senhor me ajuda, Senhor cura, Senhor isso. E deixar Deus fazer a obra dele, no tempo dele, do jeito dele. Entregar, irmãos. A gente fala muito de entrega, mas que a gente pratica muito pouco. Entregar. Deus estava no deserto, o povo estava no deserto, Deus sabia de todas as coisas que eles iam passar, proveu o que precisava. Eles reclamavam porque não entregavam a vida. Senhor, o Senhor já me libertou, está tudo certo. Nós vamos caminhar aqui, por onde o Senhor precisar nos levar, pode. Eles esqueceram disso. E eles esqueceram de olhar o tamanho da bênção que Deus estava fazendo através deles, né? É um povo escolhido, é um povo que marcou até a eternidade lá, até na Nova Jerusalém, tem as 12 postes que representavam as 12 tribos aí de Israel. Tudo veio desse povo e esse povo desse jeito ainda. Então, irmãos, o cenário já está criado, está tudo pronto. A gente precisa permanecer e mudar nossa mente. Está tudo pronto Irmão, esperando nós. Pode falar, meu irmão. permite mais uma contribuição? Por favor, por favor. Então, é, aqui quando o irmão leu, devemos estar cientes de que toda ingratidão atrairá o castigo de Deus. E quando tu vai para a Bíblia no verso 6 de Números 21, diz assim: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Ora, sim, este pensamento do Senhor mandar é um pensamento, é, mandar o mal, né? Mandar, no caso, serpentes, serpentes que picassem o povo. Nesse caso aqui, essa ideia é uma ideia hebraica, né? Judaica, de concepção de que Deus manda o mal sobre as pessoas. Mas se tu caminhar mais um pouquinho assim e observar a palavra no seu original, ela tem o mesmo sentido em que nós encontramos lá em Jó, né? Jó também cria que Deus teria mandado o mal sobre ele. E os companheiros de Jó também criam assim, né? Ah, tu és um homem pecador, por isso que tu estás nessa situação. Deus permitiu, ou Deus mandou o mal sobre ti. Agora, veja sob o ângulo da seguinte ideia. Eu sou um cidadão que estou no caminho, o caminho está desagradável, está difícil, tem pedras, bicharada. Aí daí um pouco eu começo a me queixar do meu líder, do meu pastor, do fulano de tal, que é líder em tal departamento, do meu patrão, etc. Ou até mesmo do meu colega, né? No mesmo nível horizontal, né? Não precisa ser na vertical, pode ser na horizontal. Começa a reclamar deste, daquele, e eu sou um cidadão abençoado, estou no caminho. Eu saí de uma angústia, eu saí de uma situação difícil, né? Aí a coisa começa a volumar e eu me torno esse cidadão que é demonstrado aqui, né? Na parte coletiva, mas eu também posso ser no individual. Um cidadão que, além de murmurar, me torno ingrato. Ora, quem atraiu a serpente para quem? Foi o povo. Deus simplesmente retirou-se, né? Deus simplesmente permitiu. Quem atraiu a dor foi o próprio povo, entende? Então, quando nós observamos essa situação aqui no seu original, a gente vê que esse mandar aqui, na verdade, a, a bênção existia. Eles que se afastaram de Deus. Então, um coração maldoso, um coração carnal, vamos chamar assim, né? Um coração carnal não pode ser grato, na minha humilde concepção, né? Não tem como ser grato.
O coração de Satanás não é grato, é acusador, acusa tanto na vertical quanto na horizontal seres de quaisquer natureza. Então, nós temos aqui a presença de uma expressão que demonstra que o povo, no seu andar, na sua caminhada, tornou-se esse povo, um povo rebelde. E a rebelião é que atraiu mais problemas, traiu mais situação de desgosto, de desagravo, né, dentro dessa caminhada que já estavam. Eles pararam de olhar a bênção, eles pararam de pensar que tinham saído de uma grande bênção, do Mar Vermelho que se abrira e eles passaram sequinhos, com os pés secos, nem sujo estava. Vamos trabalhar essa ideia. E, no entanto, na caminhada, no andar ali, poucos quilômetros dali, eles começaram esta situação que nós estamos nos deparando neste estudo, entende? Então, nós vivemos também hoje situações semelhantes. E uma mente voltada para a carne não tem como ser diferente, né? Não dá para ser diferente, a menos que essa mente seja tocada. Como tocada? Bom, eu posso ser tocado, sim. Eu posso estar na carne e por alguma graça divina, por alguma luz do céu vinda, eu ainda posso ser tocado. E mesmo ainda no meio vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma palavra ilustrativa, né? Não ofensiva, não é esta a ideia. Mesmo no meio da imundície, eu posso me tornar um homem grato, porque fui em algum momento tocado. Os hebreus, aqueles que foram os 10 leprosos, eles voltaram, todos voltaram, foram lá, mas em algum momento um deles começou a olhar a bênção. Opa, é isso que acontece, entende? Então, quando eu paro para olhar a bênção, a palavra de Deus na minha vida, em algum momento eu me torno grato. Isso é uma caminhada psicológica, emocional, muito interessante de analisar e de perceber, né? Com certeza, com certeza. É, a Aurinha, mãe das minhas filhas, ela tratou um câncer há 2 anos. E ela tinha aversão às coisas de Deus, por algumas coisas que aconteceram com ela na infância. E ela, depois que tratou assim, um dia ela falou assim: eu comecei a falar essa parte espiritual com ela, para ela. E hoje ela tá bem frequente na igreja, graças a Deus, tem, Deus mudou a vida realmente. E há um ano e pouco atrás, ela falou um dia, falou assim: Lei, eu sou muito grata a Deus por esse câncer, que tem mudado tanto a minha vida, tem mudado tanto quem eu sou. E, igual você falou, é só essa renovação na nossa mente meio que faz a gente cair em si, né? Entender o que que realmente Deus permite para a gente abrir os olhos. Né? Que muita gente está tão perdido que a gente é tão cego que a gente não consegue nem enxergar, né? Tão miserável que é. A gente precisa amadurecer, crescer nessa parte que você falou, essa conversão realmente, né? Essa transformação da mente, que eu falo em Romanos 12, que a gente precisa passar por ela. É verdade. Veja assim, ó, o lírio do vale, o lírio do lodo, né? Ele floresce onde? No meio do lamaçal, Uhum. das coisas desagradáveis, mal cheirosas. Então, nós também, não é por acaso que eu passo por problemas, né? Eu tenho que olhar que no meio desses problemas também existem possibilidades de amadurecimento, de crescimento, de, de momentos de gratidão, de louvor a Deus, né? Porque eles proporcionam, eles nos ensinam, são nossos professores. A irmã White diz nos seus livros, né? Parece que mente e caráter, não estou bem lembrado agora. Em algum momento ela diz que essas situações desagradáveis de nossa vida, são nossos instrutores, nossos professores. E a gente
precisa ver isso sob essa ótica, né? Amém. Vamos lá. Se Deus é justo e castiga o transgressor, por que vemos frequentemente as pessoas praticarem o mal e a saírem aparentemente impunes? Que risco corremos ao nos apegarmos a qualquer tipo de pecado? Qual deve ser a nossa atitude quando, por causa de um pecado cometido, sofremos as consequências dos nossos erros? Olha que interessante, né, irmãos? A gente fala, não, porque acontece só comigo, a pessoa mata, nem preso vai. E eu não quero, Deus corrige aos filhos que ama, né? Os outros, tem filho aí que o pai já abriu mão e faz o que quer da vida. O pai nem corrige mais de tanta frustração que tem, né? Não tem jeito, pai. Eu não quero ser esse tipo de filho. E essas são decisões que a gente tem que tomar, né? Que tipo de filho eu quero ser? A gente não tem que olhar o que os outros fazem, a gente tem que olhar o que a gente quer ser com o nosso Deus, né? Essa gratidão, ela faz isso. A gente tem que, igual os 10 mandamentos, né? Muita gente tenta guardar de qualquer jeito, você não consegue. Você só consegue guardar depois que você entende o amor de Deus. Fala, isso aqui, Deus, para mim é nada. O que você fez por mim é muito mais que isso. O que é, né? Então, a gente buscar dessa forma, você muda totalmente a forma de ver os mandamentos, ver as coisas que Deus quer de nós, né, irmãos? Então, quando você quer obedecer por gratidão, por amor, por conhecer um Deus que cuida tanto da gente, a gente faz com todo zelo, né? Todo cuidado, Senhor, eu vou agora. Eu faço igual. Eu sou uma pessoa assim, irmãos. Eu sou muito grato pelas coisas que Deus fez na minha vida, assim, por ter me libertado, sabe? E no dia que Deus me mostrou que Ele queria que eu pregasse a palavra, eu fiquei maravilhado, porque eu nunca imaginei isso na minha vida, nunca passou na minha mente, nunca passou isso na minha mente. No dia que Deus me chamou nitidamente, assim, depois que deu com testemunho, eu entendi que eu comecei, eu falei assim, enquanto eu lá, qualquer coisa, a pessoa me chamar para pregar, qualquer, pode ser para uma pessoa, eu vou como se fosse para 100. A coisa que eu mais amo fazer na minha vida é isso. Eu estar aqui todo dia é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Eu faço porque eu amo e me ajuda demais. Então, quando Deus me chamou para fazer, lógico que aqui a gente tá, é um culto que a gente faz, é oração, mas a pregação do evangelho, eu vou a pé, do jeito que tiver, eu vou. Então, assim, é gratidão. Eu não sou digno disso, Deus me chamou para fazer isso, eu faço com que eu amo realmente, né? Porque eu faço porque retribuir tudo que Deus fez na minha vida e eu tenho que eu sou apaixonado. Então, a gente precisa, né? Realmente ter essa gratidão, que isso transforma realmente. Vamos lá. O povo parece ter aprendido a lição, pois voltou-se para Deus em confissão, suplicando que Moisés intercedesse para que Deus removesse as serpentes abrasadoras. Porém, Deus não respondeu da maneira como os israelitas esperavam. Deus não retirou as serpentes venenosas do meio do povo, mas ao invés disso, instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e a colocá-la numa haste, de maneira que ficasse visível a todos. Se aqueles que eram picados olhassem para a serpente de bronze, seriam imediatamente curados. Esse milagre foi usado por Cristo como ilustração da sua morte na cruz. Gente, eu fico impressionado, maravilhado, extasiado quando eu vejo essas coisas acontecer lá em Gênesis, Números, lá no início e voltar lá, refletindo já, né? A gente fala de lá refletindo o que Jesus iria fazer, eu fico apaixonado com isso. Então, Deus já estava ensinando o meu povo, não, olha para cá, olha o que vai acontecer, né? Eu vou ter um intercessor por vocês, olha para aqui. Então, já estava mostrando lá que é impressionante. Eu começo a meditar nisso, eu fico maravilhado como que Deus é tão perfeito, né? Como que a Bíblia é tão maravilhosa, como que a palavra faz tanto sentido, tão coerente, igual o irmão Guilherme falou, né? Como é bom ter uma palavra que dá para você confiar, um Deus tão maravilhoso desse na nossa vida. Assim como os israelitas foram contaminados pelo veneno mortífero das serpentes, o ser humano também está contaminado pelo pecado, que irremediavelmente o conduzirá à morte. Romanos 6:23. Porém, da mesma maneira que os israelitas eram curados ao olharem para a serpente de bronze, assim também todo aquele que olhar para Cristo com fé e o aceitar como Salvador será salvo e receberá a vida eterna.
Eita bênção maravilhosa, Senhor. Irmãos, é a única religião do mundo que tem perdão de pecado é a nossa. Como que isso liberta? Como que isso alivia a nossa vida? Quando você bate de joelho, Senhor, me perdoa. Eu não suporto mais ser quem eu sou. Me transforma. Obrigado por ter morrido por mim sem eu merecer absolutamente nada. E você perdoa e você larga tudo ali no pé da cruz e segue sua vida purificado, santificado. É bom demais. É bom demais com as vestes brancas, alva como a neve. Isso não tem preço, irmãos. Você está atribulado, quando você está exausto, você entrega tudo nas mãos do Senhor e segue. É muito bom. Só o nosso Deus que faz isso, só Ele fez isso por nós. Somente a nossa crença, o nosso Cristo fez isso por nós, mas ninguém fez isso. Saiu do céu para vir cá morrer em nosso lugar e apagar tudo que nós já fizemos de errado, que ainda fazemos. Por que se comparou Jesus a uma serpente, a uma criatura que também é usada na Bíblia para representar Satanás? O que provocava a cura dos israelitas feridos pela picada da cobra era a serpente de bronze em si ou o ato de olhar para ela? O que nos ensina esse episódio sobre a salvação unicamente pela fé no sacrifício de Jesus na cruz? E aí, irmãos, alguém quer comentar? Doutor Guilherme já resumiu bastante isso, né? Obrigado aí, meu irmão. Eu já tinha te usado. Alguém quer comentar algo sobre essa parte, irmãos? Bom dia. Bom dia. Eu posso, assim, falar da minha visão de tudo. É que eu estou tentando abrir o microfone agora que eu consegui. Da minha visão de como eu vejo tudo isso que foi lido. Eu vejo da Tudo bem. seguinte forma: nós temos uma batalha do grande conflito, né? É uma batalha entre o bem e o mal. Na batalha do bem, quem que seria o nosso técnico? Seria Jesus. Na batalha do mal, quem é o técnico? É o inimigo. Então, quando nós murmuramos e quando nós tivemos uma situação de reclamar, né? Isso significa que a gente não está ouvindo o nosso técnico, aquele técnico que a gente quer seguir. E aí a gente não depende, a gente não está dependendo daquele técnico que a gente quer seguir. Então a gente acaba fazendo gol contra. Eu gosto de falar sobre histórias que eu acho que é mais fácil para entender. Duas baratas, elas saíram para ir para um restaurante jantar. Aí elas chegaram no restaurante, uma chegou para a outra e falou assim, e começaram a fazer o banquete delas. Uma chegou para a outra e falou assim, olha, eu fui na casa da Maria, sei lá, como exemplo, né? Eu fui na casa da Maria, só que quando eu cheguei naquela casa, estava limpa. Ou aquela mulher, ela faz uma limpeza, assim, ela limpa tudo, todos os cantinhos, ela não deixa uma migalha para nós. Então, isso representa aquele que busca depender de Jesus, aquele que busca seguir o técnico que ela quer, é, que ela quer que direcione a vida dela. Então, quando você vai olhar assim as migalhas do chão, se você for olhar para os olhos humanos, pode parecer nada, mas para os olhos de uma barata é um banquete. Eu costumo pensar, né, na maneira que eu penso, né? A gente tem o anjo guardião e temos o anjo relator. E tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos, esse anjo relator, ele está escrevendo no livro. Ele vai fazer o nosso livro. E quando a gente descansar, dormir no Senhor, o anjo relator, ele vai pegar esse livro e ele vai levar no santuário celestial e vai entregar para Jesus. E Jesus vai ler a nossa história. E que história que nós queremos que Jesus leia? Porque dependendo daquilo que ele lê, ele vai colocar vida ou morte. E quais histórias, quando Jesus sentar e estiver lendo o nosso livro,
que história nós queremos que ele lê. Isso me fortalece muito eu ver desse jeito, sabe? Porque as pessoas olham para minha vida e eu tenho um filho que teve lesão medular, tetraplégico, e eu cuido dele sozinha. E as pessoas, quando elas olham para minha vida, elas falam assim: como você aguenta? Elas acham que eu tenho uma vida ruim. Eu falo assim: eu estou no melhor momento da minha vida. Porque eu não olho para o meu filho como um filho que está deficiente. Eu olho para o meu filho como um filho curado. Eu não sei quando que Deus vai curar. Mas se Jesus veio aqui, ele disse que tudo que você pedir em meu nome você será concedido. Eu descanso no Senhor. Porque não é o meu momento, é o momento dele. E eu não sei o momento dele, mas eu descanso. E eu sei que ele vai ser. Eu sei que no momento de Deus, na hora que as coisas estiverem todas preparadas, ele vai fazer com que meu filho se recupere. Então, isso me faz as pessoas olharem para mim com admiração. E é uma forma da gente revelar o caráter de Cristo. Existem dois tipos de pessoa. Existe uma pessoa que é coveira e uma pessoa que é parteira. A pessoa coveira, ela enterra o outro vivo. E a pessoa parteira, ela tira do outro aquilo que ele tem de melhor. Então, isso você não consegue fazer sozinho. Você só consegue fazer se você depender 100% de Jesus. E seguir exatamente o técnico que você quer, que é do seu time, do time que você joga. É mesmo. A forma igual, de você conseguiu, né, colocar na sua mente que o Espírito Santo te usa, né, te guia, né, que é esse técnico aí que você está falando, mas muito bom. Essa renovação da mente a gente precisa ter, né? É o que a gente precisa buscar todos os dias. Na hora que começa a realmente sair os carros do trilho, começar a tremer, né? A casa está firmada na rocha. Na hora que começar a balançar, que vem as tempestades, né? Não vai cair, né? Posso Então, só, aqui- pode posso falar, só pode concluir. complementar? Eu costumo ensinar as pessoas a viver o dia com o Espírito Santo e fazer do seu dia a sua escola. Então, como que você vai fazer do seu dia a sua escola? É aquilo que você fala e aquilo que você faz, o que você recebe de volta? Porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos, homens, hoje sou viúva, mas eu tenho um filho que ele não, quando você fala de ir para a igreja, essas coisas assim, ele não quer nem ouvir, né? Aí um dia, eu estava no apartamento da praia, e eu estava assim na cozinha, e meu filho estava conversando com o meu outro filho. E ele falou assim: olha, eu acho até legal eu acho até legal é, ser crente, mas eu acho que ser crente é muito chato. E aí, quando eu ouvi isso, eu pude refletir. Quais são as pessoas crentes que ele está vendo, que está perto dele? É, seria a mãe e o irmão, que são os dois que são adventistas. E eu comecei a observar na visão, não na minha visão, mas na visão dele, como ele estava me vendo. Então, por exemplo, eu estava num local onde tinha praia, eu podia sair, eu podia é, sair, passear, caminhar. O que eu estava fazendo? Eu estava dentro de casa, preparando o almoço, preparando a refeição, e depois sentava no sofá e ficava fazendo crochê. Aí eu comecei a mudar. Aí eu comecei a levantar de manhã e fazer caminhada na praia, aí fazer outras coisas, assim, é, referente àquilo da visão dele, tá? Comecei a me matricular para praticar um esportes. E nesse tempo eu comecei, enquanto eu saía para fazer caminhada, eu colocava audiolivro da Ellen White, dos livros da Ellen White, e eu ia lendo e refletindo. E quando meu filho veio comentar, começou a vir comentar as coisas comigo, da Bíblia, eu sempre dizia assim para ele, assim, filho, tudo que eu falar para você,
você está ouvindo, você vai estar vendo, você vai estar comendo coisas mastigadas pela minha boca. Então, qualquer coisa que você falar da Bíblia, que uma pessoa falar para você da Bíblia, são tudo que ela é aquilo que é a versão dela. Agora, você, com todo o seu conhecimento, com tudo que você é, a única maneira de você saber quem está certo, quem está errado, é você fazendo o estudo bíblico e você tirar suas próprias conclusões junto com o Espírito Santo. E aí, e sabe o que está acontecendo? Meu filho, ele chegou, ele começou a falar para mim assim, mãe, eu estou sentindo a necessidade de Deus, a necessidade de conhecer essa palavra. A gente sabe que é o tempo dele, então eu só fico no aguardo. A hora que ele tiver o tempo dele, ele vai vir e vai fazer o estudo bíblico. Irmã, se a gente não for imagem de Cristo para essas pessoas, elas nunca vão ser convertidas. Enquanto as pessoas não veem Jesus na nossa vida, igual seu filho está vendo, ele não. Então, se está vendo isso, porque está fazendo sentido para ele, sabe? O Jesus que você crê tanto tem aparecido para ele todo dia na casa dele, através da sua vida, né? Então, as pessoas, até na igreja, nós precisamos pensar dessa forma. Quando a gente vai para a igreja, para o trabalho, quem que eu vou revelar Cristo hoje, né? Qualquer pessoa que eu encontrar precisa ver isso na nossa vida. Qualquer pessoa, em qualquer lugar. Isso atrai as pessoas. Pode ter certeza disso. Esse é o maior testemunho que a gente. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Que às vezes as pessoas vão ler. Maravilhoso. Perfeito. Vamos só concluir aqui. O milagre que estudamos hoje ensina várias lições aos filhos de Deus. Podemos destacar e buscar colocar em prática pelo menos três ensinos. Ingratidão é um pecado ofensivo para Deus. Temos muitos motivos para sermos gratos ao Senhor, mesmo neste mundo de pecado. Procuremos concentrar-nos nas bênçãos de Deus e alegrar-nos na sua presença. Igual você falou, Adriano. Perfeito. Descansar em Deus. Precisa descansar, entregar tudo, Senhor. Faz o que você quiser. Ah, eu sou apenas o mordomo do Senhor, não tem nada nesse mundo. O pecado é um veneno mortal, mesmo quando tomado em pequenas doses. Portanto, devemos, pela confissão e pela graça divina, vencer e abandonar qualquer hábito pecaminoso que ainda age em nossa vida. A nossa única esperança de cura, salvação e vida eterna está em Cristo e na obra que Ele efetuou em nosso favor na cruz do Calvário. Devemos diariamente aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, é decisão que a gente tem que tomar todo dia. Senhor, não arreda o pé daqui por nada nesse mundo. Deixa o mundo acabar. Daqui eu não saio. Todo dia a gente tem que fazer esse compromisso com Deus. Então, por mais que a gente, talvez durante o dia a gente se perde um pouco, mas a gente precisa voltar os nossos olhos, Senhor, voltei para cá, voltei para o ponto, voltei para o lugar de novo que eu combinei com o Senhor na parte da manhã, né? Então, quem não colocou o pedido de oração ainda, pode colocar o pedido de oração ali no nosso grupo da jornada, que eu vou fazer a oração intercessora que eu vou fazer para de um modo mais geral, que a gente já avançou no nosso tempo, muita gente precisa sair para trabalhar. E a gente finaliza. Ok, irmãos? Alguém quer comentar algo mais do que nós estudamos aqui? Vamos orar então. Santo Deus, amado Pai, Pai querido, Pai de amor, Pai de graça e de bondade. Obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso de hoje, para a gente voltar nossos olhos para a cruz, pelo sacrifício, por tudo que o Senhor fez e ainda faz por nós, Pai, por termos acordado, por termos saúde, termos alimento, termos uma casa, um lugar, Pai. Que nós infelizmente, muitas vezes repetimos que o povo no deserto fez e a gente critica, Pai. Nós criticamos com tanta provisão, tanta bênção que o Senhor coloca em nossas vidas. Obrigado, Paizinho, por mais um dia, por o Senhor ter feito tudo para nós podermos ter a chance da salvação, Pai. Muda nossa mente, nossa forma de pensar. Transforma, Pai, esse nosso coração, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável, Senhor. É muito bom estar na tua presença, é muito bom te servir, é muito bom fazer o que te agrada, Senhor. É muito bom ser um servo do Senhor, ser servos e caminhar da forma que te agrada também. Pai, eu peço e intercedo hoje por todas as pessoas aqui que estão aqui conosco, Pai.
Que o Senhor cuide de cada pedido que está no coração de cada um aqui, Pai, do Dr. Guilherme, da Cristine, da Adriana Crave, Adriana Kinca, da Andreia, do Auri, da Edilene, da Edna, da Madailda, da Lucília, da Silvana, da Sheila que saiu, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, conhece os pedidos que estão em nossos corações, Senhor. Tu sabe todas as coisas, mas por favor, transforma a nossa mente, Pai. Renova a nossa mente, que nós possamos, todo instante, olhar para o Senhor com um olhar de gratidão, Pai. Independente do que nós estamos passando, Pai. Se nós entregarmos a vida para Ti, o Senhor está conosco, o Senhor vai fazer o melhor para nós, o Senhor vai mandar os milagres que nós necessitamos, se for da Sua vontade, se não for, tá tudo certo, Pai. Porque que nós não queremos perder a Tua presença, nós não queremos perder o Senhor, Pai. Nós queremos andar contigo todos os dias e fazer a Sua vontade, não a nossa. Porque a nossa vontade é toda deturpada, Senhor. Só nos leva ao pecado. E a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que nós queremos para a nossa vida. Seus planos, Senhor, não os nossos. Seus sonhos, não os nossos. Cumpra o Teu querer, Pai, na nossa vida. Teu propósito. Somos apenas instrumentos do Senhor, mais nada, Pai. Nós somos muito gratos pelo que o Senhor fez em nossa vida, por ter nos chamado, nos atraído para os seus caminhos, Pai. Nos dá essa chance de te servir, de te amar, de te obedecer, de ser um cooperador do Senhor. Cuide dos teus filhos, Pai, de cada nome aqui mencionado, cada família aqui mencionada, Pai. Atrás os corações deles, queremos te servir, Pai. Queremos te servir com todos eles, Pai. Não queremos que nenhum deles fique para trás, Senhor. Cuide das nossas famílias, da nossa casa, dos nossos familiares, Senhor. Nós queremos honrar e glorificar o Teu nome, Pai, através da nossa vida, através de tudo que o Senhor fez e fará em nossa família, em nossa casa, em nossas vidas. Que o Seu nome seja glorificado e exaltado através da nossa vida, Pai, nesse dia. Que as pessoas possam Te conhecer, Pai, ao entrar em contato conosco, ao relacionar conosco, possam ver o Senhor nas nossas vidas. Obrigado por quem Tu és, Senhor. Faça a Tua vontade, cumpra o Teu querer hoje e sempre. Para honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém e amém. Bom dia a todos, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã voltamos para a nossa jornada, tá bom? Deus conduza. Tchau, tchau. Deus abençoe a Tchau, bom todos. dia. Deus abençoe a Bom todos. Bom dia. Ótimo dia, dia. tchau. Um ótimo dia, meus amigos. Obrigado, igual. Bora lá, avança um pouquinho. Separa só. Eu vou interromper a gravação.